Quando eu estava preparando a aula de sexta-feira, fui tocado para falar sobre a ceia, pelo mesmo motivo que a aula foi dada lá. Vou ler. Posso ou preciso um minuto? Ainda ouço as páginas passando por Romanos, chegando em Coríntios, passando pelo capítulo 10, chegamos no 11. Versículo 17 diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, como? Indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Eita, Paulo. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos nesse dia maravilhoso, dia em que está servida a tua ceia, Senhor. A sua mesa que é farta, aberta aos teus filhos, está diante de nós. Mas não queremos participar de qualquer maneira, Senhor, porque muitos se ajuntam para pior. Nós queremos nos ajuntar para melhor, e dependemos de Ti, da Tua palavra, do Teu Espírito, para abrir a nossa mente, nos ensinar a participar de forma digna desta, Senhor, este Senhor que é um mandamento Teu, uma ordenança Tua. Obrigado por esse privilégio, e que durante esse culto, Pai, vidas recebam tudo que há disponível nessa mesa, para saírem daqui, Senhor amado, abençoados por Ti, não sob juízo, pelo contrário, abençoados por Ti, para a Tua glória, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Como eu falei, eu estava preparando o curso de sexta, e uma das coisas que me chamou a atenção no curso de sexta é como, e é o que nós estamos dando um pouco de ênfase, é como Satanás tem a estratégia dele. Ele sabe que nós conheceremos a verdade, e a verdade nos... Então ele só tem uma estratégia. Se ele deixar você conhecer a verdade e aplicar a verdade na sua vida, ele não tem como te chatear, ele não tem como te fazer retroceder, e você terá uma vida de vitória. Então o que ele faz? Ele atua em dois níveis. Em primeiro lugar, ele tenta obscurecer a verdade. Ele tenta criar heresias. Ele tenta corromper
à verdade. Por isso que existem muitas heresias por aí, muitas doutrinas falsas que advêm desse estímulo de Satanás para tentar esconder a palavra de Deus, a verdade de Deus, para que vidas deixem de ser abençoadas. Mas há momentos que ele já não consegue fazer isso. A palavra tem sido pregada nesse país principalmente, e em certos lugares a verdade tem sido pregada mesmo. E quando ele já não consegue corromper a verdade, o que ele faz? Ele impede que essa verdade seja aplicada na sua vida. Ele tenta então corromper a aplicação da verdade na tua vida. E veja que a ceia do Senhor é algo instituído pelo Senhor Jesus. Algo maravilhoso instituído pelo Senhor Jesus. Momento precioso, momento de bênçãos, momento de mesa farta, para edificar a tua vida e edificar o corpo de Cristo. Ele vai tentar evitar que você participe desta mesa de forma digna. E Paulo está aqui chamando atenção. Ele diz, olha só, está começando a falar com os coríntios e dizendo assim, olha, vocês estão participando da mesa, mas isso que vocês estão fazendo aí não é ceia não. E cuidado, porque ao invés de vocês estarem saindo abençoados, alguns estão saindo daqui sob juízo. E falou mais, é por isso que alguns dormem. Esse dormem é muito discutido. Uns dizem que é um dormir físico, o outro espiritual, não importa. O que importa é que muitos estão, ao invés de entrar e sair desse lugar abençoados, estão entrando e saindo desse lugar prejudicados e talvez sob juízo de Deus, sob a mão poderosa de Deus. Eu não quero que isso aconteça. Deus não quer que isso aconteça. Deus quer abençoar a sua igreja nessa ceia. Quem quer ser abençoado aqui? Quem quer sair daqui abençoado e não sob juízo? Então, irmão, se liga naquilo que Paulo está ensinando. Porque muitas vezes a gente participa banalizando um pouco a ceia do Senhor. Torna a ceia um ritual. E isso não nos traz as bênçãos que Deus quer trazer para as nossas vidas. Vamos então estudar o que Paulo está nos explicando, nos ensinando. Eu vou separar o primeiro bloco do 17 ao 23. Nesse bloco você vai ver que Paulo está exortando. Ele está exortando a igreja de Coríntios. A igreja dos dons. Quem lembra da igreja dos dons? A igreja que discutia dons, que tinha muitos dons, mas você vai ver que é uma igreja carnal, que é uma igreja que não sabe nem participar da ceia do Senhor. E isso te dá uma lição, dá lição principalmente aos novos que estão chegando, que tem um encantamento pelos dons natural, que buscam os dons, e você deve buscar os dons, mas você deve saber que os dons não representam a maturidade cristã, e sim o fruto. Você pode até buscar os dons. Paulo diz, busque os melhores dons. Mas você também precisa buscar o relacionamento com Deus. A transformação de caráter. O fruto do Espírito. Para que você realmente seja aprovado pelo Senhor. Fechado esse parênteses. E criando essa expectativa de aprender como sair abençoado da ceia. Entremos naquilo que Paulo falou. No versículo 17 ele me sacudiu. E sacudiu aquela igreja. Ele mandou uma carta de volta para eles. Ele ouviu que naquele lugar ali estava acontecendo coisa que não soava bem com a ceia. Naqueles dias eles se reuniam em casas, na maioria das vezes. Eles ainda não tinham templos. E eles faziam então a reunião de casa. E nessas casas tinham as festas, os autores chamam de festas ágape, amor, festas do amor. E eles aproveitavam essas festas com comida e bebida e faziam também o quê? A ceia do Senhor, juntos. Então eles se uniam ali para fazer a ceia do Senhor. E quando faziam isso, a igreja de Coríntios não estava agradando a eles. Veja como é forte o versículo 17. Final, vos ajuntais não para melhor, mas para pior.
E está dizendo assim: olha, essa comunhão de vocês, ao invés de estar ajudando vocês, ao invés de estar abençoando, está piorando a situação. Em outras palavras, é melhor que nem existisse. E por quê? Porque antes de tudo estou informado de haver divisões entre vós. 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem, o quê? Tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Ou seja, então temos aquelas festas, e que ele ouviu falar, e agora está respondendo, é que havia uma divisão, e uma divisão, entre outras coisas, uma divisão por classe social. A turma que tinha muito dinheiro, levava aquelas quentinhas recheadas, aqueles refrigerantes maravilhosos, e faziam aqueles grupinhos ali naquelas mesas, e os mais abastados ficavam reunidos ali comendo e bebendo. E por outro lado, haviam os mais pobres sem recursos, que parecem que ficavam deslocados, a ponto de, diz ele, ficarem com fome. E essa divisão na igreja, por causa de classe social, claramente incomodava Deus e fugia do espírito da ceia, que é um só corpo. No nosso meio, devemos evitar qualquer tipo de divisão do corpo de Cristo, e principalmente essa, por classe social. Somos todos iguais diante de Deus, todos participantes do corpo de Cristo, todos, o mais rico entre nós é pecador, remido e resgatado pelo sangue de Jesus, necessitado da misericórdia e da graça de Deus. Então não pode haver divisões desse estilo, disse Paulo. Se vocês continuarem fazendo assim, se separando, e mais, além de se separar e se dividir, tem alguns de vocês que ficam o quê? Embriagados. Ou seja, o negócio está bom para a carne aí. Não é só o churrasco que vocês têm, não. Gente, está bom na carne. Em vez de estar no espírito, está todo mundo na carne. Tem gente que já pensou, um cara bebendo a ceia. Este é o cálice do Senhor. Você ri, mas é super sério. Não entenderam nada do que é a ceia. Então Paulo quer instruir a igreja de Coríntios, e nós vamos entrar e vamos pegar essa instrução e trazer para cada um de nós. Porque se hoje nós temos um contexto diferente, nós não servimos a ceia junto com uma festa, nós não servimos a ceia nas casas, nós servimos a ceia na igreja, e portanto, mesmo que quiséssemos, não conseguiríamos separar os ricos dos pobres. É mais difícil cair nesse problema, mas caímos em outros. Divisões de outros tipos. Competição. Eu falei de manhã porque eu me lembro agora, eu e Maria estávamos viajando, acho que Carol estava atrás, e eu estava pensando sobre, de vez em quando eu penso, sobre como Jesus foi maltratado, e assim, um pouco assim, aí sabe como é que começa a vir aquela indignação? Como é que aquele povo conseguiu fazer aquilo com Jesus? Já pensou nisso? Como é que um povo pode fazer isso com uma pessoa que não fez nada? Um sofrimento muito grande. E eu estava ali perguntando, até que surgiu uma pergunta na minha mente, eu perguntei, será que eu faria isso, Senhor? E conversando com Maria, naquela hora Deus respondeu para mim, no meu espírito, e disse, não só vocês fariam, como vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo. E conversando com Maria, depois ela disse que também teve uma visão na hora. Você lembra, amor? Que você viu o corpo de Cristo sendo dilacerado, cortado, fatiado. Foi no mesmo instante, nessa viagem, como que Deus estivesse nos chamando a atenção, como Paulo chamou aqui, que nós estamos rejeitando, que nós estamos acabando com o corpo de Cristo.
E ali eu perguntei, ele me falou, principalmente competição. Competição entre igrejas, competição dentro das igrejas, um querendo ser melhor do que o outro. Pô, a minha igreja é que está certa, a minha denominação é que é tal. Não entendeu nada. Ou aqui dentro, eu que sou o tal, olha só como eu tenho dons. Esses caras não entenderam nada, ainda não estão me valorizando, não entendeu nada, competindo, querendo ser melhor do que os outros. Não discerniram o corpo, não entenderam o Espírito de Cristo, não entenderam o Espírito do corpo de Cristo. Estão dilacerando, dividindo o corpo de Cristo. Não só competição, desavenças. Uns machucados com os outros, um não consegue falar com o outro. Mais uma cortinha nessa carne. Indiferença. Indiferença com os irmãos, indiferença com o corpo, indiferença com Deus. E talvez esses versículos aqui se aplicassem até a gente, de uma forma diferente. Paulo nos falando: não tendes porventura casas onde comer, menosprezais a igreja de Deus? E eu diria: menosprezais o corpo de Cristo? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Certamente que não. 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, e ele fez questão de dizer, ele podia dizer, naquela noite da Páscoa, que ele se sentou com ele disse assim: na noite que foi traído. E aqui me faz lembrar aquilo como eu comecei a conversar com Deus. Será que eu também trairia Jesus como Judas? E Paulo está dizendo para eles: o jeito que vocês estão fazendo é como se vocês também estivessem machucando e traindo o próprio Cristo. Ao criar essas divisões, vocês estão traindo o corpo. Vocês não estão edificando o corpo. Vocês estão enfraquecendo, rejeitando o corpo de Cristo. Por isso, escutem o que eu vou falar agora e entendam o que é ceia, para que vocês possam se ajuntar e para que vocês possam sair abençoados, porque nessa mesa tem toda sorte de bênção para a tua vida. Mas você precisa aprender como receber, como se assentar nessa mesa. Não é de qualquer forma, diz Paulo. Então Paulo começa a explicar. Ele diz no versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Primeiro eu vou falar, e não vou falar da minha carne, diz Paulo. Eu vou falar o que eu recebi de Deus para instruir vocês. E o que ele recebeu? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse, deu graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso, hein? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Paramos aqui. Então a primeira coisa que Paulo está ensinando, e ele reforça: fazer isso, hein? Fazer isso, hein? Então Paulo está dizendo: olha, a ceia antes de tudo é um memorial. Memorial é trazer à mente, é lembrar de algo. Lembrar de algo. Lembrar de quê? Que ele pegou o pão e pegou o cálice? Não. É mais do que isso. Olha só, lembrar, 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte de Senhor. Fazer isso em memória de mim. Mim quem? Jesus. Então vocês vão fazer isso, vocês vão trazer a memória a mim.
quem eu sou e como eu morri por vocês. Vocês vão trazer à memória todo o meu sacrifício quando sentar nessa mesa. Esse pão e esse cálice é como se fosse uma dramatização para que vocês se lembrem da cruz. Porque seria mais difícil vocês se sentarem trazendo uma cruz a cada semana. Em primeiro lugar, depois tem outras coisas do pão e do vinho. Então, há essa dramatização para eu lembrar a obra de Cristo na cruz, quem Ele é, o sofrimento que Ele passou, a entrega dEle, o amor dEle por você, o que Ele sofreu por você, o significado da morte dEle, nos levando sobre Ele todos os pecados. Ele era perfeito, imaculado, não merecia, mas Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Quando sentar nessa mesa, lembre-se de mim, e lembre-se do meu amor, lembre-se que eu libertei vocês da acusação, da condenação do pecado. Romanos 8 diz, nenhuma condenação há para os que estão por causa da cruz. Lembre-se que a culpa já não tem mais ninho na sua mente, no seu coração. Ela vai ter que ceder daqui a pouco, na hora que você for perdoado pelo sangue. Aleluia. Lembre-se que eu sou o único Salvador das suas vidas. Lembre-se que eu sou o Salvador suficiente na sua vida. Não precisa fazer mais nada. Por maior que seja o pecado, pecadinho, pecadão, não, o meu sangue, aquela obra na cruz é suficiente para perdoar. Lembre-se do meu amor. Porque vai ter hora na tua caminhada que é difícil. Jesus sabia, tanto é que já avisou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. E saibam, olhem para a cruz, saibam que meu Espírito está em vocês, e vocês serão fortalecidos, e vocês vencerão cada uma das aflições, e chegarão livres, e chegarão no colo do Pai, na presença do Pai. Servo bom, fiel, entra no descanso do teu Pai. Antes de tudo é um memorial, o memorial que traz a memória, é um memorial que cura as suas memórias. Jeremias entendeu isso. Ele olhava as coisas difíceis naquele momento e ele entendeu: eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Eu controlo, eu tenho autoridade sobre os meus pensamentos, e eu recuso a ficar olhando apenas para essas lutas que eu estou passando e para esse estado pecaminoso, violento desse mundo. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, o meu Senhor Jesus e tudo o que Ele fez naquela cruz. Esse mundo pode não ter mais jeito, mas a minha vida tem jeito, porque eu estou debaixo da mão desse Senhor e desse Salvador. Ele me ama e Ele está comigo. Sexta-feira, Deus conosco, Ele estará comigo até a consumação dos tempos. Eu não sei o que eu vou passar, mas eu sei com quem eu vou passar. Eu vou passar com o meu Senhor Jesus, e Ele vai me fortalecer. Memorial. Já entendeu o que é memorial? E a gente poderia entrar mais no significado do pão e do vinho, mas isso eu deixo para outra ocasião. Eu quero mais falar de preparação para a ceia. Então já chegamos no 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e sangue de Jesus. Outro alerta de Paulo: aquele que participar da ceia indignamente. E aqui, só para esclarecer para alguns, indignamente é a de... Quem estudou português aí?
3 pessoas estudaram português, dão glória a Deus. Advérbio. O advérbio qualifica o verbo. Qualifica o verbo. Então, indignamente, ele está dizendo: esta ação tem que ser realizada de forma digna. Pô, pastor, por que você está falando? É porque alguns às vezes confundem e acham que ele está falando de que você tem que ser digno. Vou refrasear. O que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos participar dessa ceia de forma digna. Ele não está dizendo só pode participar da ceia quem é digno. Por quê? Porque não há nenhum de nós que seja digno de participar desta mesa. Então ele está falando sobre a forma de participar. Que você não pode participar de qualquer forma. Que você não pode participar de forma leviana. Que você não pode participar banalizando este ato. Você não pode participar sem respeito. Vou ver daqui a pouco. Então, o que Paulo está tentando nos ensinar é que você precisa se preparar adequadamente para participar dessa mesa. Amém? Chegamos lá? Porque se você não se preparar, você vai participar indignamente, e ao invés de receber bênçãos, você pode até ser réu. Mas a mesa não é para te afastar. A mesa é para te incluir. Mas você tem que entender como ser incluído. Amém? Então é isso que eu vou agora falar. Sobre 3 degraus que você precisa. O primeiro, você tem que entender o significado. Depois você precisa discernir 3 coisas para sentar de forma digna nessa mesa. A primeira que nós devemos entender é que a ceia é muito mais do que um ritual. É muito mais do que um memorial ritual. Nesse momento aqui, existe a presença de Deus no nosso meio. Jesus Cristo está aqui em espírito. Quem crê nisso? E por que você crê? Porque quando estiverem 2 e mais reunidos no meu nome, estaremos aqui. Essa ceia, essa mesa tem um nome. Essa mesa não tem o nome de CCRV, ou não tem o nome de Universal, ou não tem o nome de Semente do Amanhã, ou não tem o nome, fala outro aí, Assembleia de Deus, Metodista, não. Essa ceia tem um nome. O nome é Jesus Cristo. Só Ele derramou o sangue lá na cruz. Não foi Reinaldo, nem pastor Carlos, nem pastor Ivanildo para ser da CCRV. Nem foi o bispo da Universal, bispo Macedo da Universal. Não foi ele também. Não foi o Mão Grande, o Valdomiro, do Poder de Deus. Não foi também. Não foi o bispo Lockman. Não foi também. Não foi ninguém. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo que derramou o sangue na cruz e Ele instituiu essa mesa. E todo aquele que crê está apto a participar da mesa. Só precisa aprender a se preparar de forma digna para sentar a essa mesa. Todo aquele que estiver em aliança pela fé tem acesso a essa mesa. Precisa agora apenas aprender a ser abençoado nessa mesa, aprender a participar dessa mesa. Aleluias! Diga, essa mesa é maravilhosa. Por isso não podia pertencer a homem nenhum. Tem que pertencer ao próprio Senhor Jesus. Amém? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para me preparar é discernir a presença de Deus nesse local. Aleluia! Você precisa entrar logo em êxtase, porque você sabe que Deus está aqui. Você sabe que Ele está se encontrando com o povo dele,
quer alvo da sua graça, Ele quer derramar a graça dEle nesse lugar, Ele quer se revelar nesse lugar, Ele quer atuar na tua vida nesse lugar, Ele quer sentar contigo, quer ter comunhão contigo, Ele quer te abençoar, Ele quer abençoar o teu irmão, Ele quer abençoar esse momento, Ele quer fazer esse momento ser um momento especial e único na tua vida. Aleluia! Os anjos do Senhor estão aqui, estão observando cada coisa. Tem anjos já com a prancheta, olhando os seus pedidos, olhando para o teu coração, anotando para entregar esses pedidos no trono, aleluias, para tocar você, para que os necessitados hoje aqui sejam acolhidos e supridos. Aqueles que estão frios, desesperançados, precisando de um toque de Deus, se derramarem na presença de Deus nessa ceia, serão tocados. Aquele que está desesperado será consolado. Aquele que se sente culpado será inocentado pelo sangue, perdoado. Aquele que se sente enfermo tem oportunidade de cura. Eles estão aqui. A corte celestial está aqui. E por isso, ao discernir a presença, a primeira coisa que você discernir, você entende a primeira forma de participar: com reverência, na presença da maior corte do universo, da maior pessoa do universo. Não vamos participar de qualquer maneira, não vamos participar com pressa. Lá em casa, meu filho lá querendo almoçar, tenho que sair daqui correndo. O pastor está demorando. Glória a Deus, vamos embora. Reverência e atenção. Tô com problemão em casa. Tá bom, coloca o problemão na hora certa diante da mesa. Meu irmão, isso aqui é para te abençoar. Não entorta a ceia. Deixa que ela te transforme. Não tente transformar a ceia num ritual. Deixa que Deus te abençoe. Reverência, porque Ele quer te tocar hoje, Ele quer te falar. Essa é uma grande oportunidade dele estar junto da igreja. Eu gosto de Eclesiastes 5:1. Fixa em Coríntios. Vou levar meu marcador de Eclesiastes. Eclesiastes 5. Eu gosto desse versículo, cara. Uma das coisas assim que eu mais, logo no início, fui atraído por ele. Fala da loucura dos votos precipitados, mas fala de outra coisa antes. Guarda o quê? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ô pastor, a gente vai ter que tirar o quê? Vai ter que tirar o pé e guardar onde? Onde é que fica, né? Se não é isso que ele está falando, guarda o pé. Aonde Deus está é solo santo. Então veja como você entra aqui. Não entra de qualquer maneira. Veja como você entra por esse santuário. Entra com reverência. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Ou seja, não vem aqui fazer um ritual, cumprir um ato religioso. Ouvir a Deus hoje, se aquietar e deixar Deus falar contigo, é o que mais importa essa manhã, do que aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Está na hora de ir embora?
Ainda não. Glória a Deus. Deixa ele te falar. 2, não te precipites com a tua boca. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus. E tu na terra. Não sou eu que estou no céu e ele na terra. Sabedoria aqui do Salomão está dizendo assim: é ele, meu irmão, que está lá em cima, você está aqui embaixo. Há uma grande distância, você é servo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nesse momento, vamos ver o que o Senhor dos Senhores tem a falar. Não vamos repetir orações. Então hoje, durante essa ceia, eu queria que no momento você parasse. Eis-me aqui, Senhor. Obrigado por me acolher à tua presença. Fala comigo. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o oleiro. Eu sou o barro. Primeiro, então, discernir a Deus, a presença, a reverência, temor a Deus. Segunda coisa, podemos voltar para Coríntios. Aleluia, Senhor, é tão bom estar na tua presença e na tua casa. Nos ensina a tirar o máximo de proveito desse momento, Pai. O versículo 28, então, Paulo continua ensinando como fazer de forma digna. Ele diz assim, o que ele diz? Examine-se, pois, o homem assim mesmo. Eu gosto do assim mesmo, Paulo é maravilhoso, né? Assim, examinar é coisa pessoal. Diga para o seu irmão, para de me examinar. Para de me examinar. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é, não fica olhando para o lado agora não. Você já olhou para cima, já viu Deus. Agora está na hora de olhar para dentro de você e se examinar. E muita gente aqui perde esse momento de preparação. Satanás aqui, aquilo que eu falei, vai usar de todas as suas técnicas para evitar que você se examine ou que você se examine de forma errada. A primeira técnica que ele usa, e via de regra pega grande parte da congregação, que ele já é o devo ou não participar da ceia. Será que eu devo ou não participar dessa ceia? Quantas vezes já te pegou isso aí? Aí você fica nessa dúvida. Participo? Não participo. Participo? Não participo. Participo? Não participo. Até que o pão chega na tua mão, passando. Aí você vai decidir, vou ou não vou? Vou ou não vou? Se você não foi, perdeu a bênção. Se você foi, perdeu também. Porque você não se preparou direito para pegar o pão. Já falei, a mesa é para incluir, a mesa é para os crentes, a mesa é para quem está em aliança. Então você está em aliança com o Senhor Jesus, você crê nele? Diga, a mesa é para mim. Corta essa logo. A questão não é essa, a questão é como participar. Examinar. Você deve então perceber qual é a motivação do teu exame. Ou da tua participação na ceia. Motivação errada. Pequei pra caramba essa semana. Semana que vem vou pecar mais um pouquinho, não é? Vou lá pegar meu perdão, eu não é? Afinal eu mereço o perdão de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou ou não sou? Aí continuo vivendo a mesma vida. Não é isso que Deus espera. Deus espera uma mudança. Eu quero participar dessa mesa para ficar mais perto de Deus.
E se você tem a motivação correta, não é ficar jogando com Deus. Ainda que você esteja lutando contra um vício, qualquer vício, se você tem a motivação correta, você pode sentar nessa mesa. Eu diria mais, você deve se sentar nessa mesa. Pastor, eu fumo. E eu te pergunto, você tem lutado com esse vício? Se você responder, tenho e não tenho conseguido, aí eu vou dizer, então meu irmão, pode ser. Porque o examinar é para te trazer à mesa. Veja o versículo assim, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim participe. E assim participe. Ele não falou, examina, aí pensa e vai embora. Não. Examina-se para comer. Porque o pecado não deve te afastar da mesa, porque senão afastaria todo mundo. O pecado é por causa do pecado que você precisa vir à mesa. Vou falar de novo, porque muitos não entendem direito isso. O pecado não deve te afastar da mesa, se você tiver a motivação correta, hein? Se você não estiver brincando nem negligenciando. Não deve te afastar da mesa. É por causa do pecado que você vem à mesa. Por quê? Para ser perdoado. Por quê? Para ser fortalecido. Para sair daqui e lutar com esse pecado até vencer. Se você não participa da mesa, você está deixando de ser perdoado. Você está deixando de ser fortalecido para vencer o pecado. E você vai vir semana após semana aqui e diz, eu ainda estou no vício. Então, não posso. Eu ainda estou no vício, ainda não consegui. Você está conseguindo com a tua força, com a tua carne. Você não vai conseguir derrubar esse vício com a tua carne. Então, por favor, dê uma chance sincera. Abre teu coração, chora diante de Deus e diz, eu sou um pecador. Preciso da tua graça, para o teu perdão. Preciso do teu poder para vencer esse pecado. Me capacita hoje, Senhor. A segunda coisa que você precisa fazer, quando Paulo diz examinar, é discernir a graça de Deus. Se no primeiro plano você tem que discernir a presença e ter temor e reverência, logo em seguida você precisa entender a graça de Deus. Ninguém é digno de participar dessa mesa. Todos precisam da graça de Deus para serem perdoados. É por causa dessa graça que eu me assento. Não é porque para eu ser totalmente santo. Eu não sou santo. É Jesus que me santifica. É a palavra que me limpa. É o sangue de Jesus que me perdoa. A minha natureza não vale. Acertou. Não vale. Mas não vale. Todo mundo não vale nada. Não é só o que falaram, não. A nossa natureza não vale nada. E é a certeza dessa graça, do discernir a graça, que me permite sentar à mesa, apesar de saber que sou pecador, confesso, mas dentro de mim já existe um desejo de agradar a Deus, e por isso eu venho à mesa perdoar o que eu já fiz de errado e me fortificar para parar de fazer ou fazer menos. Diga, para participar da mesa eu preciso discernir a graça. E quando você discerne a graça, vem o alívio do perdão. A culpa vai embora, por pior que seja o teu pecado. O sangue de Jesus é suficiente. Vem um alívio. Bem-aventurados aqueles cujos pecados ou as iniquidades são perdoadas. Salmista Davi 32:1.
Ele sentiu um alívio. Quando ele sentiu aquele alívio, é a alegria do perdão. E a alegria do perdão, a alegria do Senhor, a minha força é. E você sai daqui renovado. E você sai daqui fortalecido. Pastor, e se eu estiver gostando do pecado? Aí é outra história. Aí faça um gabinete para ver se você deve participar. Tem gente que às vezes está num momento, né? Porque se o pecado se fosse ruim, ninguém ia querer, não é? Mas é bom pra caramba, sabia? A carne adora. Se você está num momento assim, tá bom, procure um líder, preferencialmente um pastor, porque esse caso é sério. E aí eu vou ouvir, eles vão ouvir, nós vamos te ajudar a discernir se você participa. Mas uma regra geral, seja incluído, desde que teu coração esteja com a motivação correta. Não tapar os teus erros, mas ser perdoado e transformado para a glória do Senhor. Amém? Atos 1:9 nos ensina essas duas coisas. Eu queria que toda a igreja... Como é que uma igreja cresce? Como é que um irmão cresce na fé? Atos 1:9. Eu gosto dessa aqui. Não, Atos 3, sei lá, Atos 9:31. O dia que eu li esse troço, ele ficou martelando na minha cabeça até... E eu quero que martele na tua cabeça até você entender. As duas coisas que você precisa discernir quando chegar na mesa é temor e graça. E esse versículo me lembra essas duas coisas. Diz assim: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando o quê? Como é que a igreja caminhava? No temor do Senhor, discernia a presença e respeitava o Senhor. E que mais? E no conforto do Espírito Santo, na presença, no consolo do Espírito Santo, na graça, no perdão. Os dois lados são necessários para a caminhada cristã. Se você ficar só no temor, você vira legalista e religioso. Se você ficar só na graça, você vira uma graça banalizada e barata, não vai a lugar nenhum. Eu acho que você vai para o inferno. É necessário que você tenha os dois e saiba equilibrar a tua caminhada no Espírito do Senhor, de reverência e do amor de Deus e da graça de Deus na tua vida. Amém? Colocado isso, vamos ao terceiro e último ponto: discernir o corpo. É a terceira coisa que você precisa discernir quando sentar: discernir a presença de Deus, discernir a graça de Deus. Eu sou pecador, Deus me perdoa pela sua graça. E o terceiro, olhar para cima, ver Deus, olhar para dentro, ver o meu estado pecaminoso, enxergar a graça. E agora é a hora de olhar para o lado e entender que nós fazemos parte de um corpo. Paulo disse discernir o corpo. Capítulo, vamos voltar lá ao Coríntios. Examine-se, pois 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos dormem. Diga para o seu irmão, é forte essa. Veja como a graça não é tão barata como parece aí. Se não perdoardes, se não liberar perdão, como Deus pode te perdoar? Está lá no Pai Nosso.
Então eu já posso estar participando com reverência. Degrau 1. Não, degrau 1, já posso saber o que é um memorial, trazer o sacrifício de Cristo para minha mente, o amor de Cristo para minha mente. 2, eu já posso entender que Deus está aqui e levar com atenção e com respeito esse momento. 3, eu já posso até ter entendido, ao olhar para dentro de mim, que eu necessito da graça de Deus, do perdão de Deus. Eu sou um pecador, eu quero mudar. Senhor, eis-me aqui, vem e limpa com meu sangue, com teu sangue. Mas ainda falta um último que você precisa discernir. Você precisa discernir o corpo. E aqui, às vezes a gente pensa que, se eu estiver bem com Deus, está tudo bem, né? Não. Se você olhar a Bíblia, permanecer na presença de Deus, irmão, para você permanecer na presença de Deus, não tenta fingir que está bem você e Deus só não. Porque quando você não está bem com o irmão, você não está bem com Deus. E aqui ele bota bem ali, ó. E quando isso acontece, muitos ficam fracos e doentes. Uns chamam espiritualmente, outros falam até que os não poucos aqui que dormem e que morrem. Eu não vou entrar nessa discussão. O fato é que traz prejuízo profundo a você. Discernir o corpo é entender essa unidade que Deus espera que haja. É não dilacerar, não fatiar o corpo como nós temos feito. Entender a interdependência das pessoas de Cristo, entender que você é amado. Você já entendeu, mas precisa entender que o irmão do lado também é amado, também faz parte do mesmo corpo, ele também vai se assentar a essa mesa. Discernir o corpo é se importar com o relacionamento que você tem com seus irmãos, e se importar e valorizar esse relacionamento. Não adianta valorizar só o relacionamento com Deus, a obra está incompleta. Então esse é o momento de você se perguntar: será que eu tenho algo contra meus irmãos? Será que meus irmãos têm algo contra mim? Será que eu estou guardando ressentimento de alguém? Será que eu estou trazendo ressentimento a alguém? Criando ressentimento em alguém? E essa hora de colocar sinceramente diante de Deus a tua necessidade de perdoar, a decisão de perdoar, de liberar perdão. Se você entender essas 3 coisas, toda vez que sentar essa mesa, participe para ser abençoado. Se você se preparar dessa forma, estou diante de Deus, não é brincadeira. Não vou correr, Deus quer falar comigo. Eu preciso me examinar, não posso ficar como eu estou. Sou pecador, mas há uma graça. O pecado não vai me retirar da mesa, ele vai me incluir na mesa, porque eu preciso ser perdoado. Eu preciso ser fortalecido. Olhe para o lado agora, realmente fulano me machucou, me humilhou, me discriminou, pisou em mim. Mas eu não posso continuar com esse sentimento no meu coração, porque esse sentimento não é digno dessa ceia. Eu quero ser abençoado por Deus. Eu não consigo perdoar sozinho, mas eu tomo a decisão e peço para que o Espírito me ajude a perdoar. Agora sim, você está pronto a ouvir o convite de Jesus. Jesus está falando conosco. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Feche os seus olhos antes mesmo de servirmos o pão.
e discerne esse momento. Deus está aqui. Não há necessidade tua que Deus não possa suprir. Deus quer falar com alguns. Às vezes estamos numa caminhada na direção errada, bem intencionados. Deus vai trazer um nome, uma palavra, à tua mente, no teu coração, que pode mudar a história da tua vida. Agora, lembre-se da cruz. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Traga isso à memória, e ainda nesse espírito vamos servir a ceia. Aleluias. Glória a Deus. Reconhece a obra de Jesus agora. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que nos comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Aleluia. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou.
Feche seus olhos agora no momento. É hora de acertarmos contas com o nosso Senhor. Será que nós temos dado a importância devida à ceia? Será que nós temos participado de forma digna? De reverência, com reverência? Será que temos participado com consciência da presença de Deus? Será que temos nos examinado de forma adequada? Será que temos discernido o corpo? Colaborado para a unidade? Se não tínhamos, é hora de pedirmos perdão por essa, entre aspas, ignorância, por esse erro que parece ser tão pequeno, mas que pode trazer consequências tão graves às nossas vidas. A ceia é para abençoar. A ceia é para suprir necessidades. A ceia é para nos encontrarmos com o nosso Deus. E Ele está aqui. Esse é o momento de você pedir perdão pelos seus pecados. E nós, como pecado de corpo, que às vezes temos banalizado a ceia do Senhor. Diga comigo: eis-nos aqui. Queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que nos alertou, nos exortou a não participar de qualquer maneira. E também nos alegra ao saber que tu estás aqui, na nossa mesa, Senhor amado. Perdoa nossos pecados, Senhor. Eu me abraço agora com a cruz. Eu me abraço agora e sou lavado pelo sangue de Jesus. Troca agora, Senhor, as minhas vestes sujas pelo pecado, pelas vestes limpas, lavadas pelo sangue de Jesus. Nesse momento, Senhor, torna-nos dignos de sentar à mesa contigo, para que tu possa fluir nesse lugar, para que teu nome possa ser exaltado, para que teu nome possa ser glorificado, para que esse corpo possa ser edificado, conforme a tua vontade e para a tua glória. Aqueles que entre nós agora estão enfermos, podem repetir: pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados, e nós declaramos a palavra do Senhor verdadeira em nossas vidas. E de novo eu abraço a cruz e seus benefícios, e declaro, Senhor, a tua cura sobre a minha vida. E lembre agora de alguém que está enfermo na tua família. Aquele rapaz Saulo que me foi dito aí antes de começar o culto, eu coloco diante de ti esse rapaz Saulo, Senhor amado, que já está no hospital em momento muito grave. Que a tua misericórdia agora alcance aquele rapaz, que a tua palavra se aplique à vida dele agora, Senhor, e ele seja curado para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, toda a maldição que foi jogada contra ele, toda a causa dessa enfermidade, cesse agora no reino do Espírito, em nome de Jesus, e que venha a vitória do nosso Senhor sobre ele. E comamos o pão como um corpo, em nome de Jesus. Amém. Só um instantinho. Só um instantinho. Senhor, sobre o trono está. Todos de olhos fechados. soberano e amor, você
adorar, elevo minhas mãos ao Cristo. ao Cristo que venceu. Toca teu povo, Pai. Cordeiro de Fala com teu povo. morreu por mim. Consola teu povo. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Essa culpa que te envolve, meu irmão, minha irmã, não vai permanecer mais. Você está livre desse erro do passado, para continuar caminhando firme na direção e que Deus está te colocando. Como falamos para os casais no dia da ceia, é uma nova história que Deus desenha nesses momentos em que você abre seu coração de forma honesta e sincera para Ele. E Deus está desenhando, está entrando com uma nova história, não com a tua história, com a história dele na tua vida. Está restaurando a tua vida e te colocando no caminho de vida, no caminho que ele escolheu para ti. Tudo aquilo que o inimigo tentou fazer para te paralisar, para te encerrar a tua vida espiritual, está cessando agora, e uma nova vida, um momento novo dado por Deus, nessa mesa farta, estão sendo renovados agora, almas sendo refrigeradas, alimentadas, sonhos de Deus estão sendo restaurados nesse momento, e você está sendo fortalecido na tua fé, e este corpo está sendo abençoado. No nome de Jesus, sirvamos agora o nosso vinho. Aleluia. Elevo minhas mãos ao Cristo, Ao Cristo que venceu. Cordeiro, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, Morreu por mim, mas ressuscitou. aleluias. Digno é o... Da mesma forma ele pegou o vinho e disse: esse é meu sangue, é o sangue da nova aliança. Fazer isso em memória de mim. E Paulo disse: anunciai a morte de Cristo até que ele venha. Sabe o que quer dizer isso? Que ele vai voltar. Aleluias. Sabe o que quer dizer isso? Você que refletiu sobre a cruz, reflete também
que o sepulcro vazio está, que Ele ressuscitou, Ele vive, Ele venceu a morte. Assim como Ele venceu a morte, você vai vencer a morte. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai ressuscitar você naquele dia. Assim como Ele venceu o pecado, você vence o pecado. Assim como Ele é do Pai, você também é do Pai. Ele subiu, Ele está à destra do Pai. Toda autoridade foi dada a Ele. Nenhum nome, todos os nomes estão abaixo do nome dEle. E Ele um dia voltará, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Lembre-se da cruz, lembre-se da morte, lembre-se da vida, lembre-se da vitória que já foi proclamada, anunciada, assinada por esse sangue maravilhoso. Você começou triste, você começou olhando para os seus pecados, e você termina agora olhando para a vida que vem de Cristo em você, para a vitória, para a celebração. Esse é o momento de celebrarmos a vitória de Cristo, que é a nossa vitória, que é a vitória da igreja. Bebamos agora com alegria por aquilo que Deus fez por nós, em nome de Jesus. Beba com alegria no coração. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, pois eu vencer. Minha vida, Deus enviou, está nas mãos, meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz. Por quem? Por meus pecados, mas o sepulcro, porque Ele vive. Agora é celebrar, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. temor não há. Eu sei que minha vida está nas mãos, meu Jesus, que vive Está nas mãos. Está. Aleluia. Antes de despedir, para fixar, fecha teus olhos. Queria que você gravasse essas 3 lições na tua vida. Primeiro, uma gloriosa mensagem é proclamada nessa ceia, a obra de Jesus. Segundo, uma solene advertência é feita: não participe de qualquer forma. Terceiro, examine-se a si mesmo, no seu relacionamento com Deus e nos seus irmãos, e se alimente da mesa farta, no nome de Jesus. Dê as mãos como um corpo agora, lavado pelo sangue. Como é bonito ver o corpo de Cristo unido. Obrigado, Senhor, por essa manhã na tua casa maravilhosa.
Obrigado por essa ceia maravilhosa, pelo teu Espírito que habita em nós, pelos louvores, pela tua palavra. Obrigado por cada coisa, pelo dízimo, oferta, pelo abraço entre os irmãos. Obrigado, Pai, até mesmo pela alerta que tu nos deste. Agora leva-nos em segurança aos nossos lares, debaixo, Senhor, da tua unção, debaixo da tua proteção, e que o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3.